As notícias, hoje em dia, estão repercutindo o assassinato de Charlie Kirk, um homem carismático, nacionalista cristão, americano, protestante, político conservador, foi assassinado cruelmente. E as perguntas que são inevitáveis: por que aconteceu isso? Deus permitiu isso? Qual é o propósito? Isso não parece injusto? Temos muitas respostas possíveis, mas hoje eu quero destacar algo que é muito maior. Deus vai falar com você nesse estudo que se inicia. Ele vai ajustar sua visão, vai orientar suas decisões e dar respostas. Talvez respostas que você não espera, ou até que não queira ouvir, mas tenho certeza. Deus falará com você através dessa palestra e através desse estudo novo que se inicia hoje, Exílio e Retorno. Deus falará conosco através e por meio de Ezequiel, Daniel, Esdras, Ester, Ageu, Zacarias, Neemias e Malaquias. Hoje eu quero fazer uma introdução ampla da Bíblia para responder às perguntas que todos nós fazemos. Por que o mal acontece? Qual é o propósito de Deus em meio à dor? E para onde ele está nos levando? Vamos dividir essa palestra introdutória em duas partes: a queda e o velho lar, primeira divisão, e a segunda divisão, o evangelho e o novo lar. Para contextualizarmos o estudo, precisamos retornar lá em Gênesis. Primeiro falaremos da criação. Em Gênesis, Deus cria tudo perfeito: a luz, os planetas, os animais, homem e mulher. O homem foi colocado como o administrador da criação. Tudo era santo, tudo era ordenado, tudo era conforme o propósito de Deus. Mas logo veio a queda. Adão e Eva, nossos antepassados, que conheciam a Deus face a face, caíram. O pecado abriu as portas para a punição, para a vergonha, o medo, assassinatos, inveja, disputas cruéis e influência do diabo. Não estávamos mais puros. Estamos agora contaminados, mortos espiritualmente. O acesso a Deus foi selado. Não se podia mais chegar perante Deus. Não se podia mais comer da árvore do conhecimento da verdade. E com isso, o homem foi posto fora do paraíso. Essa consequência mostra que toda a criação foi amaldiçoada, se tornou vítima da queda e da morte. Ou seja, muitas coisas bonitas, belas, lindas e pura que Deus criou foi exposta à inutilidade, sem utilidade para o homem. Mesmo o homem governando sobre o que restou, sobre o mundo caído, um mundo inútil, mesmo assim, muitas coisas foram postas à inutilidade. Mas nem tudo estava perdido. Deus planejou e Deus prometeu a redenção. Deus providencia uma esperança, promete um redentor, Gênesis 3:15. E com isso, através dessa redenção, nós temos a expectativa de vivermos novamente com Deus restaurados.
Então Deus chama Abraão e fala para ele sair da parentela dele, do meio dos dele, e vá para uma terra que ele vai mostrar. Abraão, por fé, toma aquilo como verdade e sai da sua parentela e rumo a uma terra que Deus prometeu. E ali começa a história de um povo escolhido por Deus, de um povo cuidado por Deus, de um povo onde Deus está no comando. Apesar de muitos eventos, corações rebeldes, corações fora da presença de Deus, Deus ainda é fiel. Deus faz aliança com Abraão, logo Deus faz aliança com Moisés, logo Deus faz aliança com Davi, e ali nós temos as principais alianças que Deus fez com o povo judeu. O povo se divide entre os judeus de um lado e os israelitas de outro, 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro, e começa a sucessão de reis. E chega no momento do exílio, onde esse povo é exilado, dominado. Uma nação pega esse povo e escraviza, que vai ser o nosso estudo desse ano. Então nós vemos que o pecado tem uma consequência e Deus planeja um plano de redenção através de Abraão e o povo que Deus construiu através de Abraão. Com isso, a gente chega ao nosso primeiro princípio da nossa palestra, que é: o pecado destrói nosso lar e nos lança no exílio, mas Deus já planejou a redenção. O pecado destrói o nosso lar e nos lança no exílio, mas Deus já planejou a redenção. Como a gente aplica isso nas nossas vidas? Como sua reação diante do sofrimento revela sobre sua confiança no plano de Deus? Como sua reação diante do sofrimento revela sobre sua confiança no plano de Deus? Muitas vezes aparenta que nós não confiamos em Deus. Confiamos só nesse lar, só nesse tempo que estamos. Quais áreas da sua vida mostram que ainda você tenta viver no velho lar, distante da presença de Deus? Quais áreas da sua vida ainda está no velho lar, distante da presença de Deus, com os olhos fixo no outro, no novo lar? Aqui a gente já tem algumas respostas para a nossa introdução. O pecado entrou e com isso trouxe assassinato, um período de passagem aqui nessa terra, um período que aqui não é o nosso lar, nós estamos exilados. Mas como receber esse novo lar? Como ter certeza que nós iremos para esse novo lar? Então nós entramos agora na nossa segunda divisão, o Evangelho, o nosso novo lar. A redenção não seria barata. O preço do pecado é a morte. Então Deus providenciou a vinda do seu filho unigênito, do primeiro e único Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro sem pecado, o substituto, o Redentor prometido, que pagou pelo seu sangue para nos restaurar. Em Cristo fomos comprados de 3 principais consequências. A primeira consequência é a penalidade do pecado. Não seremos punidos com a ira eterna. Jesus nos reconciliou com Deus. Ou seja, a
penalidade, o lago de fogo, a separação eterna com Deus, que vimos no estudo do ano passado, em Apocalipse, não é mais dada para aqueles que creem em Jesus, aqueles que colocam a sua fé em Jesus. Logo, estamos livres da penalidade do pecado. E também não só da penalidade do pecado, nós estamos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Somos livres. Somos livres do pecado. Mesmo pecando, não somos escravizados pelo pecado. Por quê? Porque através de Cristo nós temos liberdade. Não somos escravizados. E somos livres da presença futura do pecado. Um dia, na eternidade, viveremos sem pecado, dor ou morte. Ou seja, estamos exilados neste mundo, com pecado, com a presença do pecado, com quedas, com pecados, com sofrimento, dor, assassinatos, crueldade. Mas um dia voltaremos para o nosso lar, o nosso novo lar, que Cristo já foi, está preparando para nós. Um dia ele voltará, receberemos o nosso novo corpo e estaremos com ele em glória, livres da maldade, livres da dor, livres do sofrimento. Quando fechamos os nossos olhos para esse mundo, abrimos os nossos olhos para a eternidade com o nosso Jesus, o nosso novo lar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é: estarei com Cristo, novamente puro, novamente santo, novamente com propósito, sem esse mundo caído. Aqui também já é uma resposta. Uma resposta para o que acontece nesse mundo. Esse mundo é passageiro. Ele não é o nosso fim eterno. Ele simplesmente é uma passagem para estarmos com o nosso Deus eternamente. Nós iremos para o nosso novo lar. Como Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus chama um homem pela fé. Ele sai da sua terra e segue a promessa de Deus. Por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você é abençoado por meio dele. Porque ele, por fé, acreditou que Cristo viria no futuro. E nós, por fé, acreditamos que Cristo veio, morreu, ressuscitou e nos deu esse livre acesso. Esse plano atinge o clímax aqui. Jesus, o descendente de Abraão e Davi, o Salvador prometido, nos garante e nos promete o Espírito Santo que está em nós, que é o selo dessa promessa de ida ao nosso novo lar. O Evangelho não apenas anuncia o retorno a Jerusalém, mas a entrada no novo lar. É como o povo exilado retorna para Jerusalém. Eles viveram num mundo, numa terra que não era deles. Eles casaram, tiveram filhos, cresceram, se multiplicaram, trabalharam, lutaram pelaquela cidade, oraram por aquela cidade, que Deus mandou eles fazerem isso através do profeta Isaías. Logo, nós estamos aqui nesse mundo, oramos por esse mundo, casamos, crescemos, nos multiplicamos, mas para retornarmos à nossa Jerusalém, ou irmos para a nossa nova Jerusalém, que o Salvador Jesus Cristo nos prometeu e cumprirá. O Evangelho anuncia não apenas o retorno a Jerusalém novamente, mas ele anuncia o nosso novo lar.
Estou repetindo isso porque é muito importante destacarmos que esse mundo não é o nosso lar. Esse mundo, as dores desse mundo, a queda, o pecado, as divisões, os medos, os traumas, as doenças, não nos definem. Quem define um cristão é o sacrifício de Jesus, é a nova identidade. Porque Deus já nos vê, como Paulo fala em Efésios 1, numa posição santa. Porque nós somos um povo eleito, escolhido por Deus, para vivermos em santidade, conforme Deus planejou. Então, com isso, a gente chega ao nosso segundo princípio, que é: o Evangelho nos liberta do pecado e nos conduz ao lar eterno com Deus. O Evangelho nos liberta do pecado e nos conduz ao lar eterno com Deus. Como a certeza de que Jesus pagou o preço por você transforma a forma como você enfrenta seus medos e lutas hoje? Como a certeza que Jesus pagou o preço por você transforma a forma como enfrenta seus medos e lutas hoje? O que te impede de viver como cidadão do novo lar? O que te impede de viver como cidadão do novo lar? Confiando mais na promessa de Deus do que nas circunstâncias presentes. Os seus olhos estão em Cristo? Os seus olhos estão no novo lar? Ou nesse momento temporário, inútil, com dores, com sofrimento? Eu espero que Deus, através desse estudo do exílio e retorno, possa te nutrir, possa falar com você, como hoje já tem falado, como hoje já tem te orientado a você colocar os seus olhos em Cristo e não nas suas circunstâncias. Eu espero que você, a cada dia, a cada semana, escute a voz do Senhor. Esteja atento para o que Ele vai falar. E todos esses exemplos que esses livros, esses ensinamentos trarão para você. E que nós possamos, como um grupo de estudo, cada dia mais em comunhão, aprendermos sobre o nosso Deus, sobre o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão esteja com todos nós. Isso não é só uma bênção apostólica, mas que é uma promessa. A graça e a comunhão estejam conosco todos os dias das nossas vidas e possamos olhar fixo ao retorno do nosso Senhor, o qual nós aguardamos ansiosamente, esperando pelo teu retorno. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos te aguardando. Aguardando quando ou fecharmos os olhos aqui nessa terra e abrirmos aí com o Senhor, ou a tua volta, o que vier primeiro. Senhor, nós aguardamos o Senhor ansiosamente. Fale conosco, fale com quem está ouvindo essa palestra. Nutra com a tua palavra, Senhor. Abençoa. Olhe, Senhor, para as dúvidas, para a dificuldade que está passando, essa pessoa está passando. Que o Senhor possa pôr as tuas mãos, Senhor, de poder, de libertação, de cura e, Senhor, de orientação. Que esse estudo de exílio e retorno possa fazer-nos crescer em maturidade e dependência de Ti, Senhor. Nós oramos e desde já te agradecendo e te louvando pelas Tuas misericórdias e graça. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Até semana que vem, tenha uma boa semana e seja muito bem-vindo ao nosso novo estudo
exílio e retorno.